Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar o indicador e estratégias utilizando as bandas de Bollinger no PhoenixBot. Então primeiro eu vou utilizar o indicador das bandas de Bollinger, vou arrastar para o gráfico e aqui nos parâmetros eu tenho o período do indicador, o desvio padrão e o tipo do preço que eu utilizo. Esses dados são os dados que se utiliza de forma padrão nas bandas de Bollinger. Aqui eu tenho um recurso exclusivo do Phoenix, onde eu posso informar a amplitude que eu quero trabalhar, né? Então eu posso ter uma amplitude mínima e uma amplitude máxima, utilizando pontos ou utilizando um outro indicador que é o ATR. Então primeiro eu vou plotar aqui o indicador. Esse é um indicador de bandas de Bollinger, é um indicador que mede a volatilidade do mercado, que é a oscilação dos preços. Então, por exemplo, quando eu tenho as bandas bem afastadas, como nesse caso, que significa que nesse período eu tive uma volatilidade maior dos preços, ó, o preço subiu, o preço desceu. Então aqui, se eu pegar entre a máxima e a mínima do período aqui, eles foram de 22 pontos. Então, pode ver que aqui ó, o preço estava oscilando num range menor. Aqui ele estava num range de 4 pontos, 5 pontos. E aí o preço subiu de forma rápida, né, com esses candles grandes aqui. E aí as bandas ela abriu para acompanhar, feito o cálculo do desvio padrão que ela faz. E aí ele tem aqui a amplitude maior. Então a amplitude ela é a banda superior menos a banda inferior. Então é esse espaço entre as bandas que é a amplitude, que é quando a gente sabe que o mercado nesse período teve uma volatilidade maior ou não. Então aqui eu posso informar aqui, né, eu posso não utilizar amplitude, como também no Phoenix eu posso colocar uma amplitude em pontos. Por exemplo, eu quero que no mínimo seja uma amplitude de 4 pontos e no máximo uma amplitude de 10 pontos. Então, ok, e olha o que ele faz. Então, o indicador ele é customizado para o Phoenix, né? Então, esse indicador ele mostra também as amplitudes. Então, se eu informo uma amplitude mínima, ele só vai liberar operações na estratégia se as bandas de Bollinger forem maior do que essa amplitude mínima que eu informei. Então, se a amplitude, né, das bandas de Bollinger for maior que 4 pontos que eu coloquei, então assim ele vai liberar a operação. Então, eu quero operações onde a amplitude seja maior que 4 pontos, por exemplo. E eu tenho também a amplitude máxima, né? Então, se as bandas de Bollinger estiver dentro da amplitude máxima, aí eu quero que realize operações. Então, eu posso utilizar tanto a máxima e a mínima, ou a máxima ou a mínima, né? Então, eu tenho essa opção aqui. Então, um exemplo, né? Se eu vou utilizar operações contra a tendência, eu posso querer uma amplitude mínima que seja respeitada. Então, nesse caso aqui, se ela tiver um mínimo de 4 pontos, então uma amplitude quando ela for maior do que a mínima, aí eu quero realizar operações. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando o preço saiu aqui da banda de Bollinger, eu poderia querer efetuar uma compra, ó, aí o trade andou. E se eu estiver realizando operações a favor da tendência, eu posso querer respeitar uma amplitude máxima, porque depois, se eu vou fazer a favor da tendência, né, então nesse caso aqui, se ele desse a condição por aqui de compra, o preço foi e voltou, ele estava acima da máxima, e aí ele pode, né, estar esperando uma reversão do preço, então pode não ser interessante para eu entrar, né, a favor do movimento, porque esse movimento pode reverter. Então eu posso utilizar tanto a amplitude máxima quanto a mínima. Aí eu também tenho a opção de utilizar o indicador ATR. Então eu informo aqui que eu quero utilizar o indicador ATR, aqui eu tenho o período do indicador, vou utilizar 20 nesse exemplo. E aqui ele vai utilizar os pontos que eu coloquei para a amplitude mínima, mais o valor do ATR de 20 períodos. Né? E aqui a máxima ele utiliza os pontos que eu informei na máxima, mais o período aqui, o valor do ATR no período de 20. Então, ó, olha como já mudou. Então, aí de acordo com o ATR, ele vai alterando o valor aqui da mínima e da máxima. Então, quando, nesse caso aqui, por exemplo, que a mínima está maior do que a amplitude da banda de Bollinger, eu não quero fazer operação. Então, ele não liberaria operação nesse caso aqui.
né, ele só liberaria a operação quando as bandas estiverem para fora do mínimo, nesse caso aqui, né? Então aí eu posso otimizar, né, posso visualizar aqui no gráfico com o indicador, ou otimizar com o backtest, para ver qual seria a melhor amplitude mínima e a máxima, e se seria interessante utilizar essas amplitudes nesse ativo, ok? Então aqui eu vou voltar para o padrão, vou colocar que eu não quero utilizar a amplitude, e aí agora, né, que eu já mostrei o indicador, eu vou mostrar no Fênix como que funcionam os parâmetros para poder utilizar estratégias com a banda de Bollinger. Então eu vou aqui no Fênix, vou arrastar para o gráfico e vou olhar nos parâmetros como que eu posso utilizar a banda de Bollinger. Ele tem vários parâmetros customizáveis, então a gente tem uma infinidade de possibilidades aqui para poder utilizar as bandas de Bollinger no Fênix. Então aqui eu tenho as bandas de Bollinger, né? Então ela todo indicador ou controle automático, eu tenho aqui dividido o título, né, do indicador aqui tem esse sublinhado, então ele inicia aqui e finaliza no próximo, vem até esse parâmetro aqui, então todos esses parâmetros são para a banda de Bollinger. Para eu ativar ela no meu setup, basta eu vir aqui no primeiro parâmetro, habilita indicador, banda de Bollinger, eu coloco em True. Feito isso, eu já habilitei, né, a banda de Bollinger para ele utilizar. Lembrando que se eu não habilito o indicador, ele não realiza o cálculo, né? Então eu tenho vários indicadores e somente vão ser utilizados se eu habilitar ele, que assim eu garanto, né, a performance do meu robô, do meu setup que eu estou utilizando. Então ele não vai ficar fazendo cálculo e não seja utilizado no setup. Então aqui eu tenho o período do indicador, então eu coloco, por aí, vou colocar igual eu coloquei aqui no indicador, né, 20 períodos, o desvio padrão de 2 e o tipo do preço, eu coloquei lá preço de fechamento. Então se você ver, é o mesmo nome que tem lá no indicador. Depois que eu configurei o indicador e gostei da configuração do jeito que ele ficou, eu posso vir aqui e transcrever aqui para os parâmetros do Fênix. Aí aqui no Fênix eu tenho um modo para habilitar a operação. Então, somente nas bandas de Bollinger, eu tenho uma infinidade de opções aqui de como eu quero operar, né? Então, eu tenho a estratégia customizada, eu posso utilizar aqui de 1 a 4 candles, onde eu informo como eu quero. Então, aqui eu tenho uma infinidade de combinações, né, que eu posso fazer. Então, aqui eu tenho o F, né, ele é fechou fora, e o D é fechou dentro, né? Então, o que seria o fechou? É o preço de fechamento do candle. Então aqui, por exemplo, ó, o candle ele fechou fora da banda, então seria o F. E aqui o outro candle ele fechou dentro da banda, então seria o D. Então sempre é assim, ó, fechou fora, né, para cima aqui no caso da banda, fechou fora da banda, e aqui fechou dentro. Então dentro da banda seria dentro da banda superior com a inferior aqui. Então isso aqui seria dentro e fora seria aqui fora, né? Então para isso que significa o F e o D. Sempre que eu utilizo F ou D, né, eu vou estar olhando o candle anterior, porque eu preciso que o candle ele esteja fechado para eu saber se ele fechou fora ou se ele fechou dentro. Então ele sempre olha o candle anterior. Eu tenho até 4 na customizada, né, eu posso utilizar até 4 candles. Então sempre seria, se o candle atual é esse daqui, que eu estou no momento, ele vai verificar os 4 candles anteriores, ó, 1, 2, 3 e 4. Esses 4 candles estariam sendo verificados se eu utilizar as 4 opções. Então, na customizada, eu posso utilizar o que eu quiser. Por exemplo, se eu colocar F, né, na customizada aqui em cima, esse campo aqui de estratégia customizada, ele somente é utilizado quando eu escolho essa opção aqui no modo de habilitar a operação como estratégia customizada. Então, eu colocando F, ele vai verificar o candle anterior ao atual e fechou fora. Então, se o atual fosse esse candle aqui, o candle anterior fechou fora da banda? Fechou. Então, aqui nesse candle aqui, ele vai liberar a operação, porque ele cumpriu a estratégia que eu coloquei aqui. Se eu colocar, por exemplo, FD, então eu quero que os dois últimos candles, o anterior fechou dentro e o antes dele fechou fora. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho esse candle como sendo atual, então o anterior, né, foi dentro e aqui foi fora. Lembrando sempre que da forma que ele está aqui, ó, FD
né, ele considera sempre o último, né, a última letra aqui como o anterior. Então, se esse daqui é D, então aqui tem que ser que fechou dentro e aqui fora, né? Ele é sempre nessa ordem. Então, fechou fora, fechou dentro, ó, tem que ser o antes, dois antes dele fechou fora, ó, esse fechou fora e esse fechou dentro. Aí nesse candle aqui, que seria o atual, ele vai liberar a operação. Então é sempre lembrar dessa forma. Se tem dois aqui, ele vai olhar dois candles anteriores. Esse daqui é o primeiro anterior ao atual e esse é o segundo. Então aqui tem que fechar dentro e o anterior tem que fechar fora. É sempre nessa ordem. Se eu colocar 3 aqui, ó, então ele vai olhar. Então, por exemplo, se eu tenho esse candle aqui que é o atual, esses 3 últimos tem que cumprir essa exigência aqui. Então ele vai olhar, ó, D, né, eu estou nesse candle aqui. Então o candle anterior tem que se fechou dentro, fechou dentro. O candle anterior a esse tem que ser fechou dentro, fechou dentro. E o candle anterior a esse tem que ser fechou fora, fechou fora. Então ele cumpriu, né, as 3 condições que eu coloquei com os 3 candles anteriores, que esse daqui eu estou considerando como atual, e aí ele vai liberar a operação. Então eu posso fazer isso até 4 candles. Né? Então se eu informar 4, né, fechou dentro aqui ou fechou fora, ele vai permitir. Então ainda também nesse caso, eu sempre considero o candle atual e aí eu considero os candles anteriores a ele, colocando da mesma forma que está aqui. Ó. Imagine que eu estou aqui o candle atual, o anterior ao candle atual tem que fechar dentro, o anterior a ele fechou dentro, o anterior dentro e o anterior fora, aí ele vai fazer a operação. Eu posso utilizar tanto faz F ou D, até 4 combinações diferentes. Ok? Então, feito isso, eu tenho uma combinação aí, né, um número aí muito grande de combinações que eu posso utilizar para fazer a estratégia customizada. Aí eu tenho algumas estratégias já prontas, por exemplo, fechou fora, fechou dentro. Como é uma estratégia bem comum, né, eu já coloquei aqui pronto, então se você escolher essa, ele vai utilizar o FD, que vai ser o quê? Fechou fora, como foi aqui, fechou dentro, aí no próximo candle aqui ele vai entrar. Quando esse candle fecha, ele libera a operação. Então ele já está pronto aqui. Eu também tenho um encostou na banda, fechou dentro. Ele olha o candle anterior ao atual. Então imagina que esse candle aqui seja o atual. O anterior, ele encostou na banda, ó, ele está sobre a banda, né, sobre a linha da banda inferior, e ele fechou dentro da banda. Então aí ele cumpriu essa estratégia aqui. Então ele encostou na banda e fechou dentro. Então ele sempre vai olhar o candle anterior nesse caso aqui. Eu tenho também o encostou na banda, fechou fora, que é esse caso aqui, ó. Ele encostou na banda, fechou fora. Então quando ele fechasse esse candle aqui e abrisse esse daqui, ele teria condição para fazer um trade, porque o anterior ele fechou fora, encostou na banda e fechou fora. Então todos esses casos aqui, tanto a customizada, quanto aqui o fechou fora, fechou dentro, encostou na banda, fechou dentro, encostou na banda, fechou fora, eles olham sempre o candle anterior, nunca o candle atual. Nesse caso de encostou na banda, ele olha o candle atual. Então, se eu quero realizar uma operação quando encostar na banda, o candle atual encostar na banda, aí eu escolho essa opção. Então, aí ele vai olhar o candle atual. Então, nesse candle aqui, imagine que seja o candle atual, o preço está descendo, ele encostou na banda, ele habilita para fazer uma operação. Para eu escolher o sentido da operação, né, porque ele encostou aqui, tá, eu vou fazer uma operação de venda ou uma operação de compra. Para isso eu tenho aqui o modo da operação. Então se eu escolher a operação no sentido a média central, então essa linha branca é a média central. Então se eu escolho no sentido, quando ele encostou na banda aqui, né, nesse caso aqui que eu estou, ele encostou, ele vai realizar uma compra. Então o preço está caindo, ele faz uma operação contra a tendência. Né? Para fazer, né, uma operação desse jeito, fica mais interessante o fechou fora, fechou dentro. Que é uma operação, né, bem consolidada aí que o pessoal utiliza nas bandas de Bollinger. Né? Não que 100% das vezes ela funcione, mas ela tem uma taxa de acerto muito grande. Então nesse caso aqui, ó, ele fechou fora da banda, que é o F. No próximo candle ele fechou dentro da banda, que é o D. Aí aqui ele vai fazer no sentido da média, então ele vai fazer uma compra porque o preço tem que ir no sentido da média. Esse daqui, no sentido da média, é o preço, então o preço está indo para o sentido da média. Ou eu posso querer que o preço vá no sentido oposto à média.
Aí nesse caso aqui, ó, eu coloco encostou na banda e operação no sentido oposto à média, quando ele tivesse um candle desse daqui, ele veio, encostou na banda, ele faz uma venda, porque ele vai fazer oposto à média, né? Então a média daqui ele vai no sentido oposto. Então aqui eu escolho se eu quero o sentido oposto, normalmente é uma operação a favor da tendência, e o sentido da média é uma operação contra a tendência, né? No caso das bandas de Bollinger. Aqui eu tenho a opção também de somente verificar a amplitude das médias. Então quando eu escolho essa opção, no modo de habilitar a operação, eu tenho aqui o campo valor para verificar a amplitude das médias, das bandas. Então aí eu posso informar 0 se eu quiser somente que ele verifique a amplitude, né? Então ele só vai verificar a amplitude das bandas. Agora, se eu quiser, eu posso pôr um valor mínimo, por exemplo, 4. Então ele só vai liberar a operação quando as amplitudes das bandas for maior que 4. Né? Ele sempre olha maior do que esse valor que eu coloquei aqui, no caso aqui dessa opção. Então, para que isso? Quando eu quero utilizar as bandas de Bollinger como auxiliar para outros indicadores, né, outras estratégias, eu posso colocar aqui, ó, verifica a amplitude das bandas e coloco um valor aqui para as amplitudes. E aí, se ele for maior que isso, significa que tem uma volatilidade razoável, que eu considero, e aí ele vai liberar para fazer uma operação. Se eu deixar 0, ele somente verifica a amplitude, né? Ele não vai, porque tudo é maior que 0, aqui a amplitude sempre vai ser maior que 0, então ele vai liberar a operação, né, utilizando as bandas, somente verificando a amplitude. Né? Para que eu posso querer, né, essa opção aqui? Eu posso querer também aqui, ó, tem outro parâmetro, permite operações somente dentro das bandas. Então é para isso que foi criado. Então se eu quiser utilizar 0 aqui, eu quero só verificar as amplitudes, mas eu quero que ele permita operações somente dentro das bandas. Então, por exemplo, quando o preço estiver dentro das bandas, né, nesse caso aqui, aí ele vai liberar a operação. Para eu utilizar esse parâmetro aqui, e eu não quero utilizar um fechou fora, fechou dentro, coisa assim, encostou na banda, eu posso verificar as amplitudes. Eu deixo 0, porque daí vai ser acima de qualquer amplitude. E aí ele vai verificar se o preço está dentro para liberar a operação. Eu posso utilizar assim também como um filtro, né, para utilizar como outros indicadores ou estratégia. Ok? Então aqui eu tenho aqui o modo de habilitar a operação, é muito importante. Se eu estiver utilizando as bandas, eu preciso informar algum tipo de operação que eu quero, ou como auxiliar, né, no caso das amplitudes. E aí, se eu utilizar aqui o customizado, a única maneira de utilizar esse campo é quando está aqui customizado. Aí eu posso colocar aqui a informação, precisa ser F ou D, né? De preferência letra maiúscula, mas também funciona em minúsculo. Não pode ser outra letra, né, ou número, que daí ele vai dar uma informação de erro na aba Experts, e aí ele não vai deixar carregar o parâmetro, o setup, né, se colocar de uma outra forma diferente dessa aqui no exemplo. E aí aqui o modo de operação já foi. E aqui, ó, preço utilizado para rompimento. Então eu tenho a opção também de querer que ele rompa o candle anterior, como o preço de fechamento ou o preço de máximo e mínimo. Então aqui, ó, dando um exemplo de uma estratégia que está sendo aí bem falada pelo que é o analista Rodrigo Cohen, né, ele divulgou, que é o Príncipe de Nova York. Então aqui é possível fazer no Fênix. Como? Eu coloco aqui, encostou na banda, fechou dentro, né? Aí eu quero no sentido da média, e aqui eu quero usar o rompimento pelo preço de fechamento. E ele utiliza, aqui eu coloco quantos pontos eu quero considerar para o rompimento. Ele considera 50 pontos. Então o que vai fazer aqui? Quando eu tiver um candle anterior ao atual, ele encostou na banda e fechou dentro, igual esse caso aqui, ó. Então esse daqui é o candle atual. Aí o candle anterior, ele encostou na banda e fechou dentro? Foi. Então o candle atual, ele vai ter que romper o preço de fechamento em 50 pontos. Como ele utiliza no índice essa estratégia, então ele vai olhar aqui, né, o preço de fechamento, ele está aqui, passou 50 pontos acima desse preço de fechamento do candle anterior, ele vai entrar. Ó, nesse caso aqui ele deu um gain. Né? Então esse daqui é a estratégia do Príncipe de Nova York que o Rodrigo Cohen fala. Então ele usa, né, no Fênix,
você parametriza dessa forma. Então, encostou na banda, fechou dentro. Então, seria esse candle aqui. No sentido da média, porque ele faz uma operação contra a tendência. Ele utiliza o preço de fechamento do candle anterior para o rompimento com 50 pontos. E ele utiliza o time frame de 5 minutos, né, nessa estratégia. Então, aqui tem uma infinidade de estratégias que é possível fazer utilizando esses parâmetros da banda de Bollinger. Aqui, o rompimento, você pode também escolher um máximo e mínimo, né? E você pode deixar zero se você não quer acrescentar nenhum ponto. Você simplesmente quer que ele rompa a máxima e a mínima do candle anterior. Então, por exemplo, tem uma outra estratégia também, né, que eles chamam de Paula, né, que é o fechou fora, fechou dentro, no sentido da média, utilizando o rompimento da máxima e a mínima do candle anterior, que é esse caso aqui, ó. Então, o candle tem que fechou fora da banda, fechou dentro. E se o candle atual rompeu a máxima do candle anterior, ele entra aqui na compra. Nesse caso aqui também, ó, ele fechou fora da banda, fechou dentro. Esse candle aqui rompeu a mínima do candle anterior, ele entra na venda. Então, você vê que é essas situações aqui, ó, que essa condição ela é assumida. Né? Tem uma taxa de acerto grande, né? E aqui, então, tem um rompimento. Eu posso também utilizar a amplitude como eu mostrei no indicador. Então, é a mesma coisa, né, do indicador aqui no parâmetro do Fênix. Se eu deixar sem restrição, ele não olha a amplitude. Mas se eu coloquei lá gostei lá no indicador, utilizar a amplitude no mínimo de 4, por exemplo, então ele vai somente habilitar a operação no mínimo de 4. Essa opção aqui, ela é utilizada quando eu utilizo aqui, né, fechou fora, fechou dentro, customizada, né? Então aqui eu coloquei, quando verifica as bandas, e eu tenho também como utilizar a amplitude, né, ele seria a mesma coisa. Então eu tenho verifica a amplitude e o valor 4. Seria a mesma coisa de eu colocar aqui a amplitude mínima como 4. Porém, aqui ele só verifica a amplitude, ele não vai fazer a operação verificando o candle. Né? Ele vai verificar só as amplitudes das bandas. Isso aqui você usa quando você quer como filtro, né, para outra estratégia ou outro indicador. E também se você quer utilizar aqui somente dentro das bandas. Então, quando o preço está fora, ele não vai permitir fazer a operação. Então, para isso que a gente utiliza aqui a verificação da amplitude das bandas. Quando eu utilizo uma estratégia, né, fechou fora, fechou dentro, então eu não vou utilizar aqui, né, operações só dentro da banda, eu vou deixar em falso para ele poder fazer, né, essa operação aqui, por exemplo. E aí, se eu quiser, eu posso utilizar esse limite. Né? Tanto é que nessa configuração aqui, do fechou fora, fechou dentro, rompendo a máxima, é importante utilizar um limite de amplitude. Porque nesse caso aqui, ó, quando o preço ele subiu, né, que no mercado o preço ele oscila bastante, né? Então se ele sobe muito, ele vai ter uma correção, né? Então ele busca esses movimentos de correções para poder entrar nessa estratégia de fechou fora, fechou dentro. Então se tem uma amplitude muito pequena, né, nesse caso aqui, ó, ele pode não acontecer, ó, né? E aí o preço a gente não sabe se vai subir ou descer, então pode acontecer dele romper para um lado e a gente não está no lado certo da operação. Então por isso a gente usa aqui o limite. Então, se eu utilizar por pontos, eu ponho por pontos. E se eu quiser, eu tenho um ATR, da mesma forma que eu tinha no indicador. E aí eu utilizo aqui o período do ATR. Né? Se eu quiser também, eu posso habilitar a saída da operação pela média central. Então, o que significa? Eu posso colocar um gain, né, grande, vamos colocar assim 10 pontos. Né? Então, nesse caso aqui, quando o preço encostar na média central aqui, ele vai sair da operação. Então eu posso buscar, esse também é uma estratégia que é utilizada com a banda de Bollinger. Toda vez que eu entro, né, quando ele sai da banda aqui, eu posso buscar a operação até a média central. Né? Então aqui eu tenho a opção de deixar a saída pela média central. Então essa saída é a saída da operação. Eu tenho uma operação em aberto, e aí eu quero que ele saia quando encostar na média central. Né? Isso daqui é quando eu utilizo aqui no sentido da média, né, que tem lógica para usar isso, porque se eu usar contra, ele vai ser contra a média, ele vai estopar. Aí você está utilizando a saída da média como stop. Agora, se eu estiver utilizando assim, ó, sentido oposto à média central, e aí eu estiver utilizando a saída da média,
seria como stop, porque aqui eu vendi, o preço voltou, encostou na média, eu stopei. E aí, se eu quiser fazer como o gain, então seria no sentido da média. Aí eu fazendo habilita a saída da média pela média central, eu fiz uma compra, ele foi no sentido da média, encostou na média, ele fecha a operação. Essa é uma forma de eu utilizar também a média central aqui na banda de Bollinger. Esse parâmetro eu vou fazer outro vídeo, porque ele utiliza canais de Keltner. Então eu vou fazer outro vídeo explicando, que é o squeeze, tem um indicador para isso também. Então aí ele utiliza os dois indicadores juntos. Então é isso, pessoal. Tem aqui a banda de Bollinger, que é um indicador aí bem utilizado no mercado. Tem como fazer, parametrizar com o período. A forma de operação, né, temos uma infinidade de combinações aqui, inclusive você pode customizar da forma que você quiser. Posso somente verificar aqui as amplitudes, né, que daí eu posso utilizar como filtro para outros indicadores. Aqui eu tenho um valor que eu coloco amplitude, posso colocar um valor e deixar em 0, ele somente verifica a amplitude. Se eu quiser somente operações dentro da banda, eu tenho aqui a opção. Então, por exemplo, se eu tenho aqui verificar a amplitude somente dentro da banda, eu estou fazendo um filtro, né, que daí eu só vou permitir quando o preço estiver dentro da banda. Ou ele, quando tiver aqui, fechou fora, fechou dentro, ele também permite aqui só quando estiver dentro da banda, funciona também. Ele só não vai acabar funcionando se eu estiver fazendo, né, no sentido oposto à média, porque daí o preço vai sair fora da banda e não vai dar condição de compra ou de venda. E aí eu tenho aqui como utilizar rompimento, de máximo e mínimo fechamento, ou não utilizar, e as amplitudes como eu expliquei. Então é bem completo, né? Dá para você utilizar as bandas de Bollinger no Fênix com as opções assim bem completas. Você faz praticamente qualquer operação que você quiser utilizando as bandas, e pode também utilizar como filtro para outras estratégias ou controles automáticos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.